Ô, Shirley, Ele falou que faz relatório. Eu fiquei chocada quando de vez em quando faço um Faz relatório. Eu falei, parte. não, Tem- esses caras não fazem Faz relatório, parte. gente. Esse povo Faz não parte. faz. Eu já achava que não. Eu já Não, a gente vai cumprir mandado, a gente tem que fazer um relatório daquele mandado que a gente cumpriu, a gente vai dar um apoio, a gente tem que fazer um relatório acerca daquele apoio, a gente vai fazer uma operação, a gente tem que fazer um relatório depois acerca daquela operação, do que foi produzido, do que deixou de ser produzido, até um flagrante. A gente faz um flagrante também, tem que fazer um relatório depois para encaminhar para os nossos delegados. Relatório é algo simples ou é algo minucioso quando você vai fazer o seu relatório? Conta todos os detalhes. Você já fez também, né? Muitos. Precisa ser minucioso, mas não precisa ser extenso, né? Sim. Você Vocês tem conseguem escrever de uma certa Sim, forma sim. que Até hoje a gente tá conversando sobre uma declarações com uma... Eu não sei qual o autor eu vou citar agora. Aquele eu já chamei de Rui Barbosa, Celso O Antônio dele? Bandeira de Mello, Ele é esse cara aí pra escrever, meu. Poucas vezes na vida eu vi. Não, a gente brinca, porque assim, a Polícia Civil, Cervantes. assim, traduzindo o que a gente tá falando em código aqui, Chile, é porque, como ele falou, apesar de todo o trabalho operacional da Polícia Civil, existe um trabalho no papel muito grande, tudo vai pro papel, né? Todas as operações têm que ir pro papel, um flagrante, etc e tal, porque é o que o juiz vai ter disso acesso ao que vai CMPE. terminar a história, né? Senão Então não ali, termina. na minha breve carreira, eu de digo para escritor, vocês, quer dizer, de polícia. o escrivão é aquele cara que vai colocar no papel o que as testemunhas falam, né? Às vezes, muitas vezes, os investigados, etc e tal. Aí eu tava comentando, tava lembrando com o Edson de uma oitiva que eu fiz. Oitiva na polícia é realmente você sentar com a pessoa, com a vítima ou com né, o investigado. E assim, só que do mesmo jeito que chega muita coisa séria pra polícia, chega muita coisa Banalidade. aleatória, né? E aí foi, pra resumir... Boa palavra, tá vendo? É. Aleatório, muito boa palavra. Muita coisa aleatória, que não é de crime. Pra não falar outra coisa. Até eu brinco, eu já fui cancelado com as minhas histórias, aí já teve meus cancelamentos aí, os julgadores da internet, mas esse fato aí foi um fato curioso, esse fato fui eu que vivenciei, até contei pro Edson, eu tive o prazer de vivenciar, foi o fato de uma moça, obviamente não vou citar o nome pra preservar, mas a moça chegou pra mim e ela estava apavorada, estava nervosa, e eu queria entender da onde que era tanto nervoso. Aí ela contou que ela tinha um relacionamento, ó, pra você ver. Ela tinha um relacionamento, esse relacionamento era morno pra frio, traduzindo era morno pra frio. Então ela decidiu romper com aquele relacionamento que em nada iria agregar no futuro dela. Pois bem, separaram-se. Olha pra você ver como chega. E a gente tem que ouvir. A função do policial é ouvir. Ali eu tava, né, a gente desprovido de julgamento, tá? Conta aí o que aconteceu. E nisso ela contou pra mim que ela terminou com o namorado, ele iniciou-se uma outra aventura amorosa, por assim dizer. Como é o das mãos, eu esqueci. Foi das mãos impetuosas. Mãos impetuosas. Aí o cara foi buscar as coisas dele na casa dela. Sim, Os objetos ali, né? dá o que é meu. Dá o que é meu. E nisso ali, sei lá, não sei se eu vou dizer reacendeu, porque acendeu-se uma nova paixão Sim. inflamante ali, onde os dois são tomados ali, numa onda de Remember, né? É. Raiva, E aí, ali, eles tiveram momentos únicos que eles nunca haviam tido antes, nos anos em que se relacionaram. E eles entenderam que aquilo ali era uma coisa anormal e que devia ser vivenciada outras vezes. Sinal divino. E enquanto isso, ele não teve coragem de terminar o relacionamento que ele tava. Então, os dois se encontravam e tinham esse relacionamento... Como é que eu posso dar um adjetivo para esse relacionamento? Terceirizado, né? Mas é um relacionamento assim com muito fogo. Aí, vai vendo, pra resumir a história, eles decidiram filmar e fotografar todas as, digamos assim... As intimidades. Filmaram, fotografavam, faziam pose, etc e tal. Ela consentiu e tudo certo. Tudo Ela sabia. consentido, tudo filmado, assim, né? Com autorização de ambos. Aí, em resumo, daí que aconteceu... Eles chegam uma hora que eles decidem, vamos parar com isso aí, que tá errado. A gente acha que é errado. Eles, né, é errado. Aí eles pararam. Nisso que eles pararam com essa situação, ela tomou uma garrafa de vinho, ficou alterada, com suas atividades psicomotoras alteradas, e ela teve a brilhante ideia de se vingar dele. Tomou, né? De se vingar dele. O que ela fez, Chile? Ela pegou e mandou uma mensagem pra noiva do cara, que era o ex dela, que até então ela se tornou amante, ela trocou o posto, e mandou uma mensagem contando tudo e mais um pouco. E ainda disse a noiva, disse assim, vou lhe poupar.
pois tenho vídeos e imagens extremamente picantes. Então vou lhe poupar disso. Fique só com as minhas declarações. Você imagina, a mulher, a noiva do cara estava grávida, passou mal, foi pro Poxa. hospital. Aí o cara, em retribuição, aquele ato... Não sei se eu posso chamar de ato de traição, ou onde é que havia traição na história. Ele traiu É. a confiança dele. Eles combinaram que estava acabado. Aí ela, inclusive, contou esse fato nos grupos de WhatsApp da família. O que gerou mais burburinho numa cidade pequena. Aí o cara pegou e ameaçou ela de morte. Sim. Falou, por que você fez isso? Ameaçou ela de morte. Aí Foi se a tornou razão, crime. Aí é a razão do... Mas aí tem então, olha o desenrolar da história. Então, ameaça é crime. Mas olha o desenrolar da história, ou as motivações. A gente não pode julgar. É realmente um escritor. Eu acho que se Pra contar a uma Glória história Pérez bonita. ela passasse um dia na delegacia, a gente ia ter novela por uns 10 Não anos. é? E acabar aquela história de novela em outro país. Não. Ia E, ser o tudo aqui escrivão, mesmo. Chile, valorizando a carreira do escrivanato, e o escrivão é aquele dotado. Materializou tudo É aquele isso. dotado desse talento, dessa espiritualidade Não tem para Não tem materializar. umas coisas que eu vou perguntar, porque a gente que é de rádio escreve bastante também. Não tem uma hora que vocês estão meio que repetindo? Claro que os depoimentos são diferentes, mas não sai tudo mesmo com a minha cara, com a mesma cara, assim? Eu até mandava minhas declarações pro Edson avaliar se eu estava repetindo. Acho que nenhuma era repetida, né, Edson? Não, tudo bom. Tudo bom? Eu tenho uma experiência também com... Acho que por isso que ele ganhou confiança em pedir para eu assessorá-lo nessa parte. Eu tive uma experiência Que não podemos diferente. contar? Não, é pública e já respondi o que eu tinha que responder, tá tudo certo. Olha, respondeu, então é interessante. Então foi esse boletim de ocorrência. Não sou eu que estou dizendo. Professores da Academia de Polícia disseram isso para mim. Não vou falar o nome deles aqui. Quem conta os nomes? Mas virou objeto de estudo nos cursos de formação, nos cursos de aperfeiçoamento de classe. Esse boletim virou uma recomendação do nosso DGP à época. E enfim, durante algum tempo ele fez cessar os famosos boletins não criminais, né? Que justamente aqueles que a pessoa quer fazer uma preservação do direito dela, mas ela não entende que a forma dela preservar esse direito é exercendo o direito, não é fazendo um documento público. E às vezes a pessoa falava assim, mas meu advogado pediu para eu vir aqui fazer um boletim de ocorrência. Eu falo assim, um conselho. Vou fazer para você, tudo bem, mas procura outro advogado. Porque se você já tem tudo materializado, é só você exercer o seu direito. Ele é seu advogado, ele entra com ação para você. E aí você está exercendo o seu direito. Então, esses boletins não criminais tomavam muita conta muito tempo dos plantões e das delegacias. Durante um tempo eles cessaram. Hoje me parece que voltou, enfim. Voltou. As histórias mais absurdas, assim, elas são colhidas, acho que através de declarações, né? O boletim é só aquele resumo e nas declarações, porque a pessoa precisa ser atendida também. E a Polícia Civil não pode se negar a atender a pessoa. Mas aí fiz esse boletim de ocorrência, deu todo esse dissabor, uma história totalmente sem pé nem cabeça, mas enfim. Foi a determinação à época. Agradeçam a mim, agora você diz assim, agradeçam a mim. Pois é, eu passei um bom bocado, viu? Sério? Passei um bom bocado. Não foi de forma alguma, como eu disse na minha resposta. A intenção não era denegrir a imagem da polícia, nada disso, não era fazer nenhum tipo de brincadeira, era apenas retratar o que a pessoa estava me falando. Ela não veio buscar o auxílio da Polícia Civil. Sim. Na época, ela não veio com a história dela, então tô relatando tudo aquilo que ela me disse, ela vai assinar aquilo e vai passar pelo crivo do delegado de polícia, como passou à época, e o Dr. Fernando Finado, excelente delegado de polícia. E foi assim, mas enfim, se eu não fizesse, eu ia responder. Aí fiz, respondi. É porque, o Chile, tem muita gente que vai na delegacia. O Edson falou, acho que nenhum policial tá ali para julgar ou para criticar. No entanto, você percebe quando uma pessoa tá ali pautada de razão, o mínimo de razoabilidade, ou quando uma pessoa tá ali porque ela tá com problemas mentais, algumas vezes, que não cabe a gente julgar também. Ou ela está, muitas vezes, alterada, drogada, bêbada. Como já aconteceu de eu estar na delegacia. O cara vai loucão na delegacia? Ixi, já aconteceu. O cara foi na delegacia e ele falou que descobriram que ele era mutante. Ele falou, olha, descobriram que eu sou mutante
e agora o pessoal lá da Mas escola aí X ele está tava- atrás de mim. Ele estava acusado, Bêbado, drogado, enfim. bêbado, drogado, não dá pra gente ou saber, ele, mas ou ele não era uma pessoa no seu juízo normal. a gente acredita que ele estava embriagado Ah, e sob efeito de entorpecente. Ele contou que ele era do X-Men, que os caras estavam perseguindo ele, etc e tal, e que ele queria fazer um boletim para resguardar os direitos dele. Porque se caso ele sumisse, fosse raptado pelos Já X-Men, sabia. a família já deveria saber. E aí é difícil, porque você percebe que não é um boletim criminal, que ele tá tendo algum tipo Surto. de surto. Então ali a delegacia talvez não fosse o local ideal para ele, mas muitas vezes, mediante insistência, o policial se vê na condição de ter que colocar aquilo num papel. Mas aí aquilo muitas vezes quando é lido por terceiros, soa como uma sátira, Deboche. ou até mesmo como uma obra de Carlos Drummond de Andrade, De Andrade. como muitas vezes Deboche. meus boletins foram Mas você julgados. sabe que o porquê de tudo isso, as únicas instituições que vão estar com as portas abertas 24 horas por dia são as polícias, assim que eu digo, o sistema de segurança pública e os hospitais. Só então a pessoa ela vai procurar socorro em algum lugar. E às vezes é o único órgão público que tem, ela vai procurar socorro ali.